Quantos crê no seu milagre, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos ler Provérbios capítulo 4, e versículo de número 23. Provérbios 4, versículo de número 23. Graças a Deus. Irmãos, lembrando que sábado é a nossa confraternização no campo. Vai estar aqui o nosso irmão cooperador Antônio, de Fazenda Rio Grande. Um rapaz muito dedicado na palavra de Deus. Eu creio que Deus vai falar conosco. Também, irmãos, vamos entrar num propósito a partir da sexta-feira. 40 dias de oração e jejum. Tá bom? Os irmãos que têm saúde, podem. Entra nesse propósito. Nós vamos estar jejuando e orando pela obra de Deus aqui no SIC, pela nossa vida espiritual, para Deus abençoar a sua obra. Então eu convoco os irmãos, como diz, não é uma convocação minha, mas do Espírito Santo, para os irmãos que podem, têm fé, têm saúde suficiente para jejuar. Entre conosco nesse propósito, e Deus vai fazer maravilhas em nosso meio. Não podemos perder a fé, não é? De buscar a Deus em oração e jejum. Quase não se fala muito sobre jejum nos nossos dias, né? Oração ainda fala um pouco, mas se humilhar em jejum é bem pouco se fala. Mas o caminho da nossa vitória é por aí. Se humilhar perante o Senhor para Deus nos socorrer. Quantos acharam, diga glória a Deus. Provérbios 4, 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Amém. Então fala, Senhor meu Deus, fala o nosso coração, através da tua palavra. Abençoa o meu coração pela tua palavra. Senta, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, as coisas boas que nós temos, nós valorizamos. E as coisas de valor que nós temos, normalmente nós cuidamos, nós guardamos, para não perder, para que não a percamos. Quando alguém tem um dinheiro, é algo de valor. Normalmente, hoje em dia, não se coloca mais debaixo do colchão, como antigamente. Mas guarda no banco. Quando alguém tem um carro, normalmente ele faz uma garagem para não deixar o seu carro do lado de fora, na rua, à noite, para que os ladrões não roubem. Mas normalmente ele faz a garagem e à noite ele recolhe o carro para a garagem e guarda o carro na garagem, porque é algo de valor que ele tem. Então as coisas de valor que nós temos, normalmente nós guardamos, para nós não ter prejuízo, para nós não ter tristeza. Aqui, meus irmãos, a Bíblia nos aconselha nós guardar algo que tem muito mais valor do que o dinheiro, tem muito mais valor do que o carro, tem muito mais valor do que os bens materiais e terreno. Aqui a Bíblia está falando acerca do nosso coração, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É o conselho da palavra de Deus. Sobre tudo que nós temos que cuidar, que zelar, nós temos que cuidar como prioridade do nosso coração. Cuidar para nós ter um coração sadio, para nós não sofrer consequências terríveis, danosas, desastrosas, para nós não sofrer o mal. É um conselho prático da palavra de Deus, e nós temos que acatar esse conselho. E nós vamos nessa noite pregar sobre esse tema, sobre o coração, guardando o coração.
que é o coração na Bíblia? Segundo a Bíblia. Coração na Bíblia, nós vamos falar da vontade, das emoções, sentimento, da onde tomamos decisões, é da onde surgem as nossas ações, da onde saem as nossas palavras. A Bíblia, ela coloca o coração como mente, como a sede das emoções do homem, onde toda emoção, todo sentimento está no coração. O coração, então, segundo a Bíblia, é a sede das emoções. E o coração, ele revela o nosso caráter. Ou seja, nós somos o nosso coração. Glória a Deus. Nós somos o nosso coração. Glória, glória. É por isso que a Bíblia está falando para nós guardar o nosso coração. Glória. Cuidar do nosso coração. Porque dele procede a saída da vida. Há sentimentos e pensamentos, há emoções, há paixões que podem surgir no nosso coração. E se nós colocar em prática, vai trazer mal para nós. É por isso que o crente não pode ser guiado pelo coração. O crente tem que ser guiado pelo Espírito. Nós temos que orar constantemente para que o Espírito de Deus seja derramado no nosso coração, e o Espírito de Deus coloque um cabresto no nosso coração, e o Espírito de Deus guie o nosso coração, segundo a vontade dEle. Não podemos seguir a voz do nosso coração. Provérbios 16:3 fala que do homem são a preparação do coração, mas do Senhor vem a resposta. É por isso que tem muitas pessoas que falam, eu senti no coração de fazer isso, mas será que é algo do Espírito Santo? Glória a Deus. Eu senti no meu coração, mas será que é o Espírito Santo que está gerando esse desejo no coração? É por isso que o crente tem que ser sensível ao toque, à voz do Espírito Santo. Agora, por que nós não podemos então seguir a voz do nosso coração? Ser guiado pelo nosso coração? Porque o coração meu, seu, nosso, é mau. É maligno. Que isso, irmão? Meu coração é o coração do anjo querubino, serafim. Glória a Deus por isso. Mas eu fico com a Bíblia. Gênesis 8:21, Deus falou, a imaginação do coração do homem é mal desde a meninice. A imaginação do coração, do nosso coração, os desejos do nosso coração é fazendo mal. Após a queda do homem, o coração do homem é propenso ao mal. Deus criou o homem com o coração puro. Após a desobediência, o coração do homem pende para o mal. É propenso a praticar o mal. É por isso que nós não podemos seguir a voz do nosso coração, porque o coração do homem é mau desde a meninice. Os irmãos querem ver um exemplo? Uma criança, quando está no colo da mãe, no seio da mãe, ela é uma criança que não toma decisão nenhuma. A mãe embala, a mãe troca, a mãe coloca no berço. Ela chora quando está com fome, a maneira de se expressar que ela está com fome. Mas quando ela começa já a engatinhar, aí você fala, nenenzinho, vem aqui. Ele não vai. Você pega uma chave, um brinquedo, qualquer coisa que faça um barulhinho, que chame a atenção dela, vem aqui. Ela vai. Ela começa já a ser uma criança, começa a adquirir a sua razão. E ela começa a ter um certo, eu posso dizer, uma pequena malícia já despertando o coração daquela criança. Ela já está despertando interesses próprios, até uma espécie já de um pequeno orgulho. Aí você vê que muitas crianças, às vezes você se aproxima dela para tentar fazer amizade com ela, ela não quer amizade com você. Mas você oferece uma bala, um doce, ela vai, já começa a ser interesseirinha. Então você vê que o coração da criança começa a despertar isso.
por um lado é bom, mas nós vemos que o coração do homem, ele já começa a ser tomado de desejos, de ambições. E nós vemos, irmãos, que o coração do homem, ele tende a se corromper se o seu caráter não for mudado, principalmente mediante a ação do Espírito Santo. Em Jeremias 17:9, a Bíblia diz assim, que enganoso é o coração do homem, ele é mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá? É por isso que o crente não pode andar segundo a voz do seu coração. É por isso que o crente não pode seguir os desejos do seu coração, porque o coração do homem é enganoso, e não é só enganoso, é mais perverso de todas as... O coração do homem se torna mais perverso do que o Satanás, mais perverso do que o diabo, mais perverso do que todas as coisas. Essa é a condição do homem sem Deus. Essa é a condição do homem sem Cristo. Essa é a condição do homem sem o Espírito Santo. Porque o diabo age, porque ele acha um coração propício, como terreno fértil, para ele semear a semente. Essa é a realidade da palavra de Deus. É por isso que tudo que se deve guardar, guarde em primeiro lugar o coração, porque dele procede a saída da vida. Irmãos, o mal que o ser humano pratica, ele surge do coração. São emoções, sentimento que verte do seu coração. É por isso, irmãos, que Deus, antes dele olhar a nossa aparência, ele olha primeiramente o nosso coração. A intenção do nosso coração. Olha só o que Jesus falou em Mateus, capítulo número 15. Mateus 15. Mateus, capítulo número 15, e versículo de número 18. Olha só, Jesus dizendo: mas o que sai da boca do homem, as palavras, procede do coração, ou seja, os palavrões, as palavras chulas, as palavras torpes, e isso contamina o homem. Caluniar, fofocar, defamar o próximo, isso sai do coração. E isso contamina o homem, porque do coração do homem procede os maus pensamentos, os maus desejos. Do coração do homem procede as mortes. Do coração do homem procede o adultério e a prostituição. Da onde que sai? Do coração do homem. Da sede das emoções. Os furtos e os falsos testemunhos. Ou seja, defamar o próximo, mentir contra o próximo, caluniar o próximo. Tudo isso sai do coração do homem. É por isso, irmãos, que nós temos que guardar o nosso coração, para que esse sentimento não brode, não verde no nosso coração. De forma alguma. E Jesus falou que essas coisas são o que contamina o homem, que mancha as vestes espirituais do homem, que faz o homem perder a comunhão com Deus, que faz o homem perder a bênção de Deus e ser reprovado por Deus. O mal, ele surge, ele verte, ele brota no coração do homem. Tiago fala assim: quando alguém é tentado, não diga de Deus eu sou tentado. Tiago capítulo 1. Mas o homem é tentado quando atraído e engodado pelos seus próprios desejos. E uma vez que o desejo ele é colocado em prática, ele dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então, nós somos tentados pelas paixões, desejos que brotam no nosso coração. É algo humano. É por causa do pecado original que o nosso coração, meus irmãos, se tornou mau. Se tornou um coração que precisa da graça do Espírito Santo. Agora, ter, às vezes, desejos ruins no coração, não é bom nós alimentar.
Não é bom nós nutrir esse desejo. Porque Tiago falou uma vez que o desejo é nutrido, a concupiscência, o fogo, ele se inflama. De tal modo que nós não conseguimos controlar. E ele é colocado em prática. Aí sim, o mal se torna maior. Aí sim, o problema fica mais sério, mais grave. Porque às vezes o mal, irmãos, que surge no nosso coração, não é assim como uma avalanche que vem tomar conta do nosso coração, uau, inunda o nosso coração. Não. Às vezes o mal é uma pequena faísca, um pequeno foguinho. É uma sementinha do tamanho de um grão de mostarda. Só que nós fica, tá bom esse desejo, né? E vamos alimentando, e vamos maquinando, que ele vai crescendo, e o fogo vai acendendo. E o fogo vai acendendo. E vamos dormir, e vamos alimentando, e acordamos, e vamos alimentando o mal. É igual incêndio numa roça, daqui a pouco pegou fogo em tudo. Nem bombeiro apaga mais, irmãos. Aí uma vez que nós somos tomados, o nosso coração é tomado por um sentimento incontrolável de pecar. Ninguém segura nós, irmãos. Sempre falo, pai não segura, mãe não segura, mulher não segura, marido não segura, pastor não segura. Deus que poderia segurar não segura, porque Deus respeita o livre-arbítrio do homem. E Deus fala, vai, e o homem vai como um animal selvagem, como alguém que está faminto para pegar sua presa, e ele vai em direção ao pecado, porque ele deixou aquele fogo incendiar no seu coração. Então, irmão, se tiver surgindo pequenos sentimentos ruins, danosos, desastrosos, malignos no nosso coração, nós temos que dobrar o joelho, ser sincero com o nosso Deus. Pai, limpa meu coração, purifica, porque eu quero ter um coração puro. Guarda o meu coração, aleluia. Porque o mal, ele sempre está dentro de nós. Aí o diabo, irmãos, eu não estou inocentando o diabo, não sou advogado de Satanás, quero que os irmãos entendam. O homem, ele é influenciado por Satanás a pecar contra Deus, sem dúvida. Mas o mal não é a presença do diabo. O mal é a ausência de Deus, entenda. O mal não é a presença das trevas. O mal é a ausência da luz. O mal não é a presença do diabo. É a ausência de Deus. O mal maior não é a presença das trevas, é a ausência da luz. Um coração que está cheio da presença de Deus, pode aparecer demônio torto à direita à sua volta, mas a presença de Deus está ali. Se o coração do homem está cheio da luz, do fogo do Espírito Santo, ele anda nesse mundo de trevas, com o seu coração queimando com a presença gloriosa de Deus, e ele é a luz do mundo, aleluia. Oh, glória! Sobre tudo que se deve guardar, guarda no seu coração. É o conselho da palavra de Deus. Porque no nosso coração é algo tão sério. É algo tão sério. É um estudo muito profundo. Nós vamos falar rápido nessa palavra por causa do horário. Mas Deus, Ele só recebe algo das nossas mãos, que nós fazemos para Ele, se for de coração. Por exemplo, para orar ele fala assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar da boca para fora, todo o coração. Para louvar, quando alguém louva a Deus, você acha que Deus recebe qualquer louvor, irmãos? Deus recebe qualquer oração? Não. Jesus falou em João 4, Deus é Espírito, Ele procura aqueles que adoram Ele Espírito em verdade, ou seja, com o coração, com a alma. Para nós adorar a Deus, elogiá-los com palavras. Ele não recebe palavras somente de lábios. Naquele mesmo capítulo que nós lemos, que Jesus falou que do coração do homem procede o mal, Jesus fala assim, olha, bem que o profeta Isaías falou, esse povo honra o Senhor só com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Então tudo que nós fazemos para Deus só recebe se for de coração. Às vezes o homem acha bonito e fala, meu Deus, está rasgando o céu esse louvor. A oração do irmão Jorge está rasgando o céu. Homem, que hora bonita, a oração levantada. Às vezes não passa nem no teto. Às vezes é simplesmente uma boa oratória. Às vezes a pessoa tem uma boa voz.
Mas Deus só recebe aquilo que nós fazemos de todo coração. Porque quando nós fazemos de todo o coração, nós fazemos bem feito. Nós fazemos com amor. É por isso que eu falo, irmão, Deus não recebe qualquer oferta. Deus não recebe qualquer dízimo. Deus não recebe. Deus só recebe daquele que oferta com o coração. Ele não deixa a sua oferta no cofre, na salva, mas Ele deixa o coração junto. Está aqui, Senhor, a minha oferta e o meu coração. É a oferta da viúva pobre. Ela ofertou a última moeda que ela tinha, mas ela ofertou de coração. E Jesus falou, essa está sendo louvada diante do Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a saída da vida. O conselho da palavra de Deus para nós. Até o perdão, irmãos. Quando nós vamos perdoar o nosso próximo, Deus ele examina se o perdão está saindo de coração. Se for um perdão da boca para fora, Deus não aceita como perdão. Jesus falou que o nosso Pai Celestial não perdoará nossas ofensas, se nós não perdoarmos os homens. Isso é de todo o nosso coração. Não um perdão artificial, da boca para fora, mas tem que ser de coração. Agora é fácil alguém te injustiçar, alguém te prejudicar, alguém te trazer danos, prejuízos, e você perdoar de todo o coração. Parece que é fácil, né? Mas não é fácil. É difícil. É só com a graça de Deus. É só com o poder do Espírito Santo. Aliás, tem pessoas que falam assim, irmão, eu prejudiquei o fulano, eu fui lá pedir perdão, eu fiz a minha parte. Mas também uma coisa, um conselho da palavra de Deus. Um conselho da palavra de Deus. Diga que é um conselho de um pastor. Que não é aquele pastor, tem muito melhor do que eu. Simples, pastor. Não é nós só ofender, prejudicar, ferir o nosso irmão e depois chegar lá, me perdoa. Não. Nós temos que primeiramente, irmãos, honrar as pessoas, respeitar as pessoas, procurar não ferir as pessoas, procurar não magoar as pessoas, procurar não machucar as pessoas. Porque dependendo do que nós fazemos, nós vamos causar feridas doloridas, estrago, problema na vida emocional da pessoa, na alma, no coração da pessoa. Que vai demorar tempo, muitas vezes, a pessoa ser curada. E nós vamos estar quebrando um mandamento, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Quem ama o seu próximo tem um coração. Quem ama o seu próximo, ele não é aquele, eu falo o que vier na minha boca, eu pratico isso, depois eu vou lá, volto, peço perdão, ele é um servo de Deus, ela é um servo de Deus, é obrigado a me perdoar, senão o problema é dele. Não é assim. É nós pensar muito bem, antes de nós agir, antes de nós praticar, antes de nós fazer, antes de nós falar, porque nós podemos machucar os nossos irmãos. Não é assim. Perdoar é divino, mas não machucar o nosso próximo é uma prova que nós fomos transformados pelo Espírito Santo. Aleluia. Não é muito fácil. O irmão Jorge subir aqui bravo e descer o cajado com os irmãos, ofender os irmãos. Quando a próxima parte chega aqui, irmãos, me perdoa, irmãos, tá? Eu estava muito bravo ali com o pastor Carlos. Entendeu? Causei um estrago. Nesse meio termo, alguém ficou abatido, desviou, foi embora da igreja. Então temos que pensar antes de nós agir, antes de nós fazer, antes de nós ferir, antes de nós machucar alguém. Agora, se alguém nos machucar, nós temos que pedir graça para Deus. Pai, me dá graça para me perdoar e de coração, Senhor. Eu sei que não é fácil, mas a tua graça há de me ajudar, aleluia. Aí nós vamos alcançar a bênção de Deus em determinadas situações, em determinadas feridas, em determinado machucado. O perdão é o bálsamo, o perdão é o remédio, o perdão é a cura quando ele sai do coração, aleluia. Oh, glória. Temos que guardar o nosso coração. Temos que pedir para Deus derramar graça sobre ele.
Agora existe, irmãos, algumas coisas que podem entulhar o nosso coração de maus desejos, de maus sentimentos. Chama-se as janelas da alma, a janela do coração. Uma delas é os olhos. Dependendo daquilo que nós olhamos, nosso coração começa a desejar. Tem até um ditado popular que as pessoas dizem assim: o que os olhos não veem, o coração não. Os olhos é a janela do coração. Se nós ficar vendo porcaria, coisas que não prestam, imoralidade, pornografia, sensualidade, o nosso coração vai se encher daquilo. O nosso coração se tornará um depósito, coisa que não presta, de lixo. É por isso que Jesus falou: se os seus olhos for bom, todo o seu corpo será bom, mas se os seus olhos for treva, todo o seu corpo será treva. E quão grandes serão tais trevas? Aleluia. Os olhos é a janela da alma, a janela do coração. É por isso que o cristão tem que vigiar e coloca os olhos. Porque o pecado, muitas vezes, meus irmãos, vai surgir no coração, mas ele entrou pelos olhos. Eu olhei de novo, comecei no coração, desejei, quando entrou pelos olhos. É por isso que Jesus, uma certa feita, falou para os fariseus: se vocês fossem cegos, vocês não tinham pecado. Uma vez, Dimar dos Santos, o irmão falou assim: ó, irmão Dimar, o irmão ora por revelação. Ele falou: não oro, irmão. Aí o irmão falou assim: por que o irmão não consegue ver? O irmão tem deficiência visual. Ele falou assim: não, irmão, não é por isso. Graças a Deus. Eu louvo a Deus porque eu não enxergo fisicamente. Ou seja, os meus olhos estão sendo poupados de pecar contra o Senhor. É isso que ele quis dizer. Então os olhos é a janela da alma. Os ouvidos é outra janela. Se nós deixar coisas ruins entrar pelo nosso ouvido e ter prazer nas coisas ruins, o nosso coração vai se carregar, transbordar de coisas ruins. Uma pessoa que gosta de ouvir palavras chulas, imoralidades, que dali vai alimentando, seu coração vai sendo carregado daquilo. Os irmãos lembram de Eva? Eva, ela não fechou essas duas janelas da alma, os olhos e os ouvidos. Ela olhou, viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, boa para dar entendimento. Os olhos. Depois, Satanás buzinou no ouvido de Eva. Ela emprestou o quê? Ouvido para Satanás. E dali desceu no coração a voz do diabo, o desejo dela se alimentar do fruto. E ali, meus irmãos, entrou o pecado. Que nós possa ter os olhos para ler a palavra de Deus, para ver as coisas espirituais de Deus, para ter visões e revelações de Deus, para contemplar as maravilhas, os milagres de Deus. Que a janela da nossa alma, do nosso coração, chamado ouvido, seja para nós ouvir louvores que glorificam a Deus, e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, e o nosso coração transbordar de coisa boa, e nós falar como o salmista falou: o meu coração ferve com palavras boas. Oh glória! Oh glória! Agora não é fácil guardar o coração, porque ele é perverso, mais perverso que todas as coisas. Ele é enganoso e ele é mutável. O coração do homem é mutável, muda. Só tem um ser que tem imutabilidade, só ele, Deus. E Deus não comunicou isso a homem, a ser nenhum. Ele é imutável, só ele. Mas o coração do homem é mutável. O coração do homem, ele muda. Ele se corrompe. Conforme as circunstâncias, conforme as situações em volta do homem. Vou dar um exemplo. Tem muitas pessoas que têm um coração bom, é humilde, antes de ter um cargo, antes de ter uma posição elevada, quer seja ministerial, quer seja
profissional. É só ele ter uma posição elevada, um cargo elevado, o coração muda, se torna orgulhoso, se torna soberbo. Tem pessoas que têm um coração fiel a Deus, enquanto Satanás não chega com o prato. Ele é fiel a Deus, jura fidelidade, mas Satanás chega com o prato e ele abraça. O coração muda. O coração do homem é isso, ele é mutável. E nós temos que orar para que Deus possa nos dar força, nos dar graça, nos dar resistência, e não deixar o nosso coração se corromper. Qual foi o pecado de Satanás? O seu coração se corrompeu. Ezequiel, capítulo número 28, a Bíblia fala que por causa da tua formosura, elevou-se o teu coração. A ira está no coração do homem. A soberba, eu sou melhor, eu sou o bambambam, onde que está? No coração do homem. A exaltação, o orgulho, a vanglória, onde que está? No coração do homem. É no coração do homem. É por isso que nós temos que pedir graça para Deus, não deixar o nosso coração mudar para o mal. Eu vi uma frase assim: não se apegue muitas pessoas, porque um dia pela manhã essas pessoas vão acordar e você já não vai fazer parte dos seus planos mais. Tem outra no seu lugar. Porque o coração da pessoa mudou. Mas tem um lado bom. Se o coração do homem muda para o pior, ele pode mudar para melhor. Já que o coração do homem é maleável, não dá para nós ver só para o lado negativo. O coração do homem só vai mudar para pior não. O coração do homem pode mudar para melhor, ser santificado, mais e mais, a pessoa se tornar uma pessoa de um bom caráter, de uma boa conduta, de uma boa índole espiritual, cheio da graça, cheio do poder, mais parecido com Cristo, mais e mais, mais e mais e mais e mais. E se nós for para mudar, que nós possa mudar para melhor e não para pior. Se for para o nosso coração mudar, que ele seja mudado para melhor na presença do Senhor. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Agora, nós estamos numa batalha espiritual. Qual é o propósito dessa mensagem? Dentro desse tema, como eu disse, é do coração do homem que surge. Não eu disse, a Bíblia diz. Os maus pensamentos. O pecado surge no coração do homem. Agora, Satanás, ele pode ter acesso ao coração do homem? Sim. Sim. Satanás, ele pode ter acesso ao coração do homem. E nunca existiu uma geração tão bem preparada para Satanás ter acesso ao coração deles como a geração atual. O coração da geração de hoje é um coração que é um terreno fértil para Satanás plantar sua semente maligna. Satanás tem preparado o coração da geração de hoje através da tecnologia, das mídias sociais, das imundícias, dos conteúdos imorais, da televisão, das novelas, do Big Brother, daquele filme imoral que as pessoas assistem. Tudo isso é Satanás preparando o coração das pessoas para servir ele, para fazer a vontade dele, para distanciar esse coração de Deus. Satanás, ele pode ter acesso ao coração do homem, sim. Ah, irmão, prove na Bíblia. Vamos lá então. A parábola do semeador. Jesus falou que o semeador saiu a semear. Uma semente caiu ao pé do caminho. E veio as aves do céu e arrebataram. Aí os discípulos, eles querem saber o que significa isso. Jesus fala assim: a semente que caiu ao pé do caminho é aquela pessoa que ouve a palavra, até se alegra, mas a palavra não frutifica. As aves é Satanás. Ele vem até o coração da pessoa, ele arrebata a semente que foi semeada, arrebata a palavra, para que a palavra não frutifique. É por isso que você vê muitas pessoas, irmãos, que a palavra tem um prazo de validade muito curto na vida deles. Muito curto. Você prega hoje aqui, tal coisa é pecado, é abominável aos olhos de Deus. Passa uma semana, a pessoa está praticando aquilo. Na hora vem até um temor. Aí, mas
O pastor não falou isso? Nunca ouvi isso, não, naquele dia, lembra? Não estou lembrado. Ou às vezes a pessoa está mentindo ou não está lembrado mesmo, o maligno arrebatou. É por isso que eu falo que durante esses 3 anos, eu estou aqui, e se algum se perdeu, o sangue dessa pessoa não cai sobre a minha cabeça, porque eu tenho procurado ensinar todo o conselho de Deus. Todo aquilo que agrada a Deus e tudo aquilo que desagrada a Deus, eu tenho compromisso com a palavra. Agora nós não podemos deixar Satanás vir e roubar a palavra do nosso coração, mas que ela possa ficar guardada no nosso coração e frutificar na presença de Deus. Não é brincadeira, o mundo espiritual ele influencia o coração do homem. Quer mais um exemplo? Lembra de Ananias e Safira? Pedro falou assim para Ananias: Ananias, porque você deixou Satanás ter acesso ao seu coração e encheu o seu coração de mentira, de engano. Você não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus, mentiu ao Espírito Santo, Ananias. Porque você deixou Satanás ter acesso ao seu coração. É por isso que nós temos que guardar o nosso coração, proteger o nosso coração, para Satanás não ter acesso ao nosso coração. E como nós vamos fazer isso? Como podemos então guardar o nosso coração? É mediante o poder do Espírito Santo. Pedro fala em 1 Pedro 3,15: antes santificai a Cristo em vosso coração. Nós temos que ter um coração santificado. Cristo tem que estar dentro do nosso coração, para que o nosso coração venha a ser guardado contra o pecado, contra a influência maligna. O coração dos crentes hoje, meus irmãos, é um coração muito fraco. Não estou falando de uma forma geral, os irmãos não querem entender, mas um coração que é manteiga derretida ao pecado. Um coração que não pode ser tentado, não. Já está derretendo no pecado. Uma fraqueza. Não consegue resistir ao pecado. O nosso coração, meu irmão, não pode ser cera derretida, manteiga derretida quanto ao pecado. Não, o nosso coração tem que ser sensível, cera derretida, manteiga derretida, sim, pelas coisas de Deus, pela presença de Deus. Tem que ser sensível à voz de Deus, mas tem que ser um coração duro como diamante contra o pecado, e que o pecado possa bater no nosso coração e voltar para trás e não penetrar dentro dele. Agora, quando Pedro fala santificar a Cristo em vosso coração, Pedro está falando acerca da santificação, irmãos, ela começa no coração. A santificação inicia-se no coração do homem. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Porque tem pessoas que mudam as vestes, mas não mudam o coração. Já viram? Tipo de pessoas? Não toca no cabelo, mas o coração nunca muda. Como disse um pastor, cara de anjo e coração de demônio. A santificação ela começa de dentro para fora, o coração do homem que é regenerado, lavado, transformado. Aí reflete para fora, sim. Aí nós podemos ver a diferença no vestir, no falar, nas obras, nas ações. Aí reflete para fora. Mas tinha muitas pessoas, meus irmãos, principalmente no período da pandemia, que o coração dessas pessoas nunca foram lavados, nunca foram santificados, eles viviam de aparência. Só foi fechar a porta dos templos, eles vão tudo para a lama. Vamos abraçar. Alguns voltaram, outros não voltaram mais, gostaram do negócio. Ainda ontem, eu estava aconselhando um jovem que abraçou o homossexualismo. Eu falei, meu amigo, como pessoa, eu te amo. Eu amo a sua alma. Mas as obras que você está fazendo é abominável aos olhos de Deus. Você é conhecedor da palavra. Se arrependa, volta. Enquanto é tempo. Você é conhecedor da palavra. Tudo é feito pandemia. Foi na pandemia que as máscaras foram arrancadas, que muitos que viviam de aparência manifestou o que estava dentro do seu coração. Irmãos,
Porque quando o seu coração é mudado, o seu coração é santificado, quando Deus tira aquele coração maligno, coloca um coração novo dentro dele, na alma dele, ainda que passe sentimentos ruins, ele consegue vencer, porque o Espírito de Deus é derramado dentro dele. Deus falou no livro de Ezequiel: eu vou tirar o coração de pedra de vocês, vou colocar um coração de carne de vocês, e vou derramar do meu Espírito nesse coração, e esse coração vai ser santificado. Oh glória! Oh glória! Agora então é santificando para guardar o nosso coração. Por isso que Paulo escrevendo aos Tessalonicenses 5, 23, ele fala: santificar o vosso espírito, alma e corpo. Nós falamos corpo, alma e espírito, mas ele falou o contrário. Ele deixou bem claro que a santificação é de dentro para fora. Mudar as vestes é fácil, irmãos. O irmão Jorge mudar as vestes é a coisa mais simples que tem. Mas a Bíblia fala assim, irmãos, ainda que nós mude a aparência, consiga camuflar o pecado do nosso coração, todavia não vamos ocultar por muito tempo, ele será revelado em público, pelas nossas obras, pela maneira que nós vamos agir. Agora, como santificar? Oração. A oração, ela santifica o nosso coração. É por isso que nós temos que nos preocupar, meus irmãos, quando nós estamos esfriando na oração. Temos que nos preocupar, sim. Falta de oração é falta de santificação. Nós deixar de orar, nós vamos se tornar carnal. Vai começar a surgir desejos malignos no nosso coração. Oração, ela santifica o nosso coração. E nós temos que orar. E nós temos também, meus irmãos, que ouvir a palavra e guardar a palavra de Deus no nosso coração. A palavra de Deus também nos santifica. A palavra de Deus, ela guarda o nosso coração. O salmista falou no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. A santificação, ela veio, Paulo falou na carta de Paulo a Timóteo, que todas as coisas que Deus criou é boa, porque pela palavra e pela oração, ela é santificada. Santificação, palavra, oração. É por isso que o diabo não quer que nós ouça a palavra, dê valor à palavra. É por isso que o diabo quer que nós despreze a reunião de oração, que nós não tranque a porta do nosso quarto e clame ao Senhor. É por isso que o diabo quer, meus irmãos, fazer com que nós venhamos desfalecer na oração, porque nós não vamos ter comunhão com Deus, vamos perder a comunhão com Deus, não vamos ter santidade. Jesus falou em João 17, verso 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus falou em João capítulo número 15: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O crente de oração, o crente no coração está cheio da palavra, é o coração blindado, é o coração guardado, é o coração santificado. Ele vai ser tentado como Jesus foi no deserto, mas ele vai vencer a tentação, ele vai resistir à tentação, e vai vencer Satanás, e vai vencer a batalha espiritual, porque o seu coração está santificado pela oração, pela palavra. Vamos guardar o nosso coração, vamos guardar o nosso coração em Cristo Jesus. Vamos guardar o nosso coração. Amém? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Se coloca em pé toda a igreja. Vamos orar, vamos pedir para Deus santificar o nosso coração. Oremos a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, santifica, meu Pai, o nosso coração, Senhor.